José, Maria, Fernanda, João. Vocês estão cansados de serem explorados pelas pessoas? Ou vocês se cansaram de explorar as pessoas? Nossas relações são baseadas em recompensas. Quem você é? Um tomador? Um doador? Ou um compensador? Adam Grant faz uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Assista ou ainda, se preferir, escute esse videobook que nós preparamos com exclusividade para vocês. Sigam nosso canal, apoie com o seu like. Se faz sentido para você, deixe um comentário e ative as notificações. Você ainda nos encontra no Instagram como @motivactionoficial. Capítulo 3. O efeito propagador. A colaboração e a dinâmica de dar e de ficar com os créditos. É bom lembrar que todo o universo, com uma exceção insignificante, é composto de outros. John Andrew Holmes, ex-deputado e senador dos Estados Unidos. Talvez você não saiba quem é George Meyer, mas sem dúvida conhece seu trabalho. É provável que algum amigo seu seja grande fã de Meyer, cujas ideias cativaram uma geração inteira em todo o mundo. Embora até recentemente eu não soubesse de que se tratava de algo produzido por ele, admiro seu trabalho desde os meus 9 anos. Meyer estudou em Harvard, de onde quase foi suspenso depois de vender uma geladeira a um calouro e receber o pagamento, mas nunca entregar o produto. Quase foi suspenso outra vez ao estilhaçar a janela de um quarto de dormitório com uma guitarra. Um dos poucos pontos brilhantes de sua carreira universitária foi ser eleito presidente da Harvard Lampoon, famosa revista de humor. Mas esse acontecimento foi logo ofuscado por uma tentativa de golpe. De acordo com o jornalista David Owen, os colegas de Meyer tentaram derrubá-lo ao concluírem que ele não era muito responsável. Depois de se formar em 1978, Meyer voltou para casa e procurou maneiras de ganhar dinheiro rapidamente. Como passara boa parte do tempo da faculdade apostando em corridas de cães, achou que poderia fazer carreira na área. Enfurnou-se em uma biblioteca pública e começou a analisar estratégias científicas para vencer o sistema. Não funcionou. Depois de 2 semanas, estava sem dinheiro. 3 décadas depois, George Meyer é um dos profissionais mais bem-sucedidos do show business. Foi um importante colaborador de um filme que faturou mais de 527 milhões de dólares. Ganhou inúmeros prêmios Emmy e inventou várias palavras que entraram nos dicionários de inglês. Ele é mais badalado, porém, por um fenômeno de televisão que mudou o mundo. Segundo ex-colegas, ele, mais do que ninguém, é responsável pelo sucesso do programa que a revista Time considerou a melhor série de TV do século XX. Em 1981, recomendado por 2 amigos, Meyer enviou roteiros para o novo programa da NBC chamado Late Night with Daniel Letterman. Tudo na apresentação dele, até o último detalhe, era maravilhoso. Letterman disse a Owen, num arrobo: "Nunca conheci alguém tão brilhante quanto ele. Na primeira temporada, Meyer inventou o que veio a ser um dos números típicos de Letterman: usar um rolo compressor para esmagar objetos comuns, como pedaços de fruta.
Depois de 2 anos com Letterman, Meyer o deixou para trabalhar no The New Show com Lorne Michaels e em seguida juntou-se ao Saturday Night Live, partindo em 1987 para escrever o script de um filme de Letterman, que acabou engavetado. Ao recomendá-lo a Letterman, os 2 amigos de Meyer o chamaram de o homem mais engraçado dos Estados Unidos. A afirmação não poderia deixar de ser levada a sério, vinda de 2 redatores de humor ganhadores do Emmy por seriados como Seinfeld, Anos Incríveis e Monk. George Meyer é a mente criativa por trás do humor de Os Simpsons. Sitcom em cartaz há mais tempo nos Estados Unidos, a série ganhou 27 prêmios Emmy, 6 dos quais foram para Meyer, e mudou a cara da comédia em desenho animado. Embora Meyer não tenha lançado Os Simpsons, criação de Matt Groening, desenvolvida por James L. Brooks e Sam Simon, é amplo o consenso de que Meyer foi a força mais importante a impulsionar o sucesso do programa. Ele foi contratado para escrever Os Simpsons antes de sua estreia em 1989 e destacou-se como importante colaborador durante 16 temporadas, nas condições de redator e de produtor executivo. Meyer moldou o programa a tal ponto que, hoje, a sensibilidade humorística de Os Simpsons poderia ser atribuída principalmente a ele, escreve Owen. De acordo com o redator de humor Mike Sachs, Meyer é considerado por grande parte da equipe de redação o gênio dos gênios que atuam nos bastidores, o homem responsável pelas melhores piadas. Jon Vitti, um dos redatores originais de Os Simpsons, foi mais longe ao afirmar que Meyer é o redator que mais escreve para o programa. As digitais dele estão em quase todos os scripts. E concluiu: tirando os criadores, é a maior influência sobre o programa. Como será que alguém como George Meyer alcança tamanho sucesso em trabalho colaborativo? Os estilos de reciprocidade podem explicar por que algumas pessoas progridem nas equipes enquanto outras fracassam. Em Multiplicadores, Liz Wiseman, ex-executiva da Oracle, distingue entre gênios e criadores de gênios. Os gênios tendem a ser tomadores para promover os próprios interesses. Drenam inteligência, energia e capacidade alheias. Os criadores de gênios, por sua vez, costumam ser doadores. Usam a própria inteligência para ampliar a sagacidade e a capacidade alheias, escreve Liz, de modo que as ideias fluem e os problemas se resolvem. Meu objetivo neste capítulo é explorar como essas diferenças entre doadores e tomadores afetam o sucesso individual e coletivo. Colaboração e caráter criativo. Quando consideramos o que é preciso para alcançar o nível de impacto humorístico de George Meyer, supõe-se que a criatividade componha grande parte da equação. Caroline O'Mine, durante muito tempo redatora e produtora de Os Simpsons, diz que Meyer tem uma maneira diferente de ver o mundo e conclui: é algo absolutamente singular. Em 1958, Donald Macmillan, psicólogo de Berkeley, conduziu um estudo desbravador para desvendar o mistério de como as pessoas se tornam altamente criativas. O objetivo dele era identificar as características únicas de gente criativa nas artes, nas ciências e nos negócios,
estudando um grupo de profissionais cujos trabalhos envolviam todas as 3 áreas, arquitetos. Para começar, McKinnon e colegas pediram a 5 especialistas em arquitetura para apresentarem uma lista de 40 arquitetos mais criativos dos Estados Unidos. Embora não tenham conversado entre si, os especialistas chegaram a um alto grau de consenso. Eles poderiam ter indicado até 200 arquitetos no total, mas depois de considerar as sobreposições, as listas abrangeram 86. Mais da metade desses arquitetos foi escolhida por mais de um especialista, mais de um terço pela maioria dos especialistas e 15% por todos os 5 especialistas. Em seguida, 40 dos arquitetos mais criativos dos Estados Unidos concordaram em passar por uma dissecação psicológica. A equipe de McKinnon comparou-os a 84 outros arquitetos bem-sucedidos, mas não tão criativos, agrupando os criativos e comuns por idade e localização geográfica. Todos os arquitetos viajaram para Berkeley, onde passaram 3 dias inteiros abrindo suas mentes para a equipe de McKinnon e para a ciência. Preencheram uma bateria de questionários sobre personalidade, experimentaram situações sociais estressantes, submeteram-se a testes com problemas de difícil solução e participaram de entrevistas exaustivas sobre suas histórias de vida. A equipe de McKinnon computou montanhas de dados, usando pseudônimos para cada arquiteto, a fim de não identificar os altamente criativos e os nem tanto. Um grupo de arquitetos despontou como nitidamente mais responsáveis, sinceros e confiáveis, com mais bom caráter e mais empatia em comparação aos demais. O senso comum sugere que esses deveriam ser os arquitetos criativos, mas não eram. Eram os arquitetos comuns. McKinnon descobriu que os arquitetos criativos se destacavam como substancialmente mais exigentes, agressivos e egocêntricos que o grupo de comparação. Os criativos tinham egos gigantescos e reagiam de maneira hostil e defensiva às críticas. Em estudos posteriores, os mesmos padrões emergiram de comparações entre cientistas mais criativos e menos criativos. Os cientistas altamente criativos foram avaliados por observadores como indivíduos que criavam e exploravam a dependência dos outros. Até eles mesmos concordaram com afirmações como: tendo a menosprezar as contribuições alheias e a assumir méritos indevidos, e tendo a ser sarcástico e depreciativo ao descrever o valor de outros pesquisadores. Os tomadores têm um jeito todo especial de gerar ideias criativas e defendê-las das contestações. Como confiam ao extremo nas próprias opiniões, não se consideram presos aos grilhões da aprovação social que confinam a imaginação de tantas pessoas. Essa é a característica diferenciadora do humor de George Meyer. Então, o segredo da criatividade seria atuar como tomador? Vamos devagar. Meyer talvez cultive um senso de humor cínico e uma profunda suspeição em relação a tradições veneráveis. No universo de Hollywood, porém, dominado por tomadores, passou boa parte da carreira praticando o estilo doador. Começou cedo na vida. Quando garoto, foi escoteiro e coroinha. Em Harvard, especializou-se em bioquímica e foi aceito na faculdade de medicina, mas decidiu não prosseguir. Acabou rejeitado pelos estudantes hipercompetitivos do curso, que regularmente
sabotavam os experimentos uns dos outros. Depois de eleito presidente da Lampoon, quando os colegas tentaram destituí-lo, observa Owen, Meyer não só sobreviveu ao golpe, como também tornou-se grande amigo do principal adversário. Já formado, Meyer trabalhou no laboratório de pesquisa do câncer e lecionou como professor substituto. Quando lhe perguntei o que o atraíra para o humor, respondeu: adoro fazer os outros rirem, gosto de entreter as pessoas e tento tornar o mundo um lugar melhor. Meyer usou seu talento humorístico para promover a responsabilidade social e ambiental. Em 1992, graças a um dos primeiros episódios de Os Simpsons que escreveu, foi indicado para o Environmental Media Award, prêmio concedido ao melhor episódio humorístico de televisão com mensagem favorável ao meio ambiente. Durante seu período como redator, Os Simpsons conquistou 6 desses prêmios. Em 1995, recebeu o Genesis Award da Human Society por conscientizar o público em relação a temas referentes a animais. Meyer é vegetariano e praticante de yoga. Em 2005, coescreveu Earth to America, especial da TBS que usou a comédia como veículo para promover a conscientização quanto ao aquecimento global e a questões ambientais correlatas. Produziu muitos trabalhos para a Conservation International, elaborando palestras humorísticas para promover a biodiversidade. Ainda mais impressionante que o trabalho de Meyer em favor do planeta é a maneira como colabora com outras pessoas. A grande chance dele ocorreu quando trabalhava no script do filme de Letterman, em 1988. Para quebrar a rotina, escreveu e publicou uma revista de humor intitulada Army Men. Havia poucas publicações que somente tentavam ser engraçadas, relatou Meyer ao humorista Eric Schnepsel. E procurei criar algo sem outro compromisso a não ser fazer rir. A primeira edição de Army Men tinha somente 8 páginas. Meyer digitou-a ele mesmo, fez a composição na cama e começou a fazer fotocópias. E então distribuiu sua melhor comédia, enviando exemplares gratuitos para cerca de 20 amigos. Os leitores acharam Army Men hilária e a repassaram para os amigos. A revista rapidamente atraiu seguidores fiéis, entrando na lista de favoritos da revista Rolling Stone daquele ano como a melhor do entretenimento. Logo, os amigos de Meyer passaram a enviar contribuições para serem incluídas em futuras edições. Na segunda edição, já havia demanda suficiente para 1000 exemplares, mas ele interrompeu a publicação depois da terceira edição. Talvez pela impossibilidade de publicar todas as contribuições dos amigos, ou pela incapacidade de suportar o incômodo da rejeição de muitas delas. A primeira edição de Army Men foi lançada quando Os Simpsons estava decolando, chegando às mãos do produtor executivo Sam Simon no momento em que estava prestes a recrutar uma equipe de redatores. Simon contratou Meyer e alguns outros colaboradores de Army Men que, juntos, fizeram de Os Simpsons um grande sucesso. Na sala dos redatores, George Meyer estabeleceu-se como doador. Tim Long, redator da série e 5 vezes ganhador do Emmy, me disse: George tem a melhor reputação de todas as pessoas que conheço. É incrivelmente generoso. Caroline O'Mine expressou igual admiração. Todos que conhecem George sabem que ele é uma pessoa realmente boa. Tem um código de honra e o vivencia.
demonstrando uma integridade sobrenatural. O sucesso de George Meyer enfatiza que os doadores podem ser tão criativos quanto os tomadores. Ao estudar os hábitos de colaboração dele, desenvolvemos uma percepção clara de como os doadores trabalham de maneira a contribuir para o próprio sucesso e para o sucesso das pessoas ao seu redor. No entanto, para compreender esse processo em profundidade, é importante compará-los com os tomadores. A pesquisa sobre arquitetos criativos sugere que os tomadores têm confiança para gerar ideias originais contrárias às tradições e para defender com unhas e dentes suas propostas. Mas qual será o preço dessa independência? Voo solo. No século XX, talvez ninguém tenha sido mais emblemático da alta criatividade que Frank Lloyd Wright. Em 1991, o American Institute of Architects o reconheceu como o maior arquiteto americano de todos os tempos. Extremamente produtivo, sua carreira inclui, entre outros projetos, a famosa casa Fallingwater, perto de Pittsburgh, o Guggenheim Museum de Nova York e mais de 1.000 outras estruturas. Cerca da metade delas foi construída. Em 7 décadas, produziu em média 140 projetos e 70 estruturas a cada 10 anos. Apesar da grande fecundidade no início do século XX, a partir de 1924 teve 9 anos de baixíssima produção. Em 1925, a carreira de Wright se resumiu a poucos projetos de casas em Los Angeles. Escreveram o sociólogo Roger e o arquiteto Harold Zellman. Ao longo desses 9 anos, Wright foi cerca de 35 vezes menos produtivo que o habitual. Durante um período de 2 anos, não recebeu nenhuma encomenda. Enquanto afundava na profissão, observa o crítico de arquitetura Christopher Hawthorne. Em 1932, o famoso Frank Lloyd Wright estava quase desempregado, escreveu a biógrafa Brandon Gill. Seu último grande projeto a ser executado fora uma casa para o primo, em 1929. Na época, estava sempre endividado, a ponto de ter dificuldade em encontrar recursos para comprar mantimentos. O que teria provocado tamanha letargia num dos maiores arquitetos do mundo? Wright foi um dos arquitetos convidados a participar do estudo de criatividade de McKinnon. Embora tenha recusado o convite, o perfil do arquiteto criativo resultante da análise refletia com exatidão a imagem de Wright. Em seus projetos, Frank Lloyd Wright parecia um humanitário. Lançou o conceito de arquitetura orgânica, empenhando-se em fomentar a harmonia entre as pessoas e os ambientes em que viviam. Nessas interações com outras pessoas, porém, ele atuava como um tomador. Os especialistas acreditam que, na fase de aprendiz, Wright projetou pelo menos 9 casas clandestinas, transgredindo os termos do contrato, que proibia projetos independentes. Para ocultar o trabalho ilegal, disse que Wright tinha convencido um dos colegas desenhistas a assinar vários dos projetos. A certa altura, anos depois, Wright prometeu remunerar o filho John para que trabalhasse como assistente em alguns de seus projetos. Quando John lhe cobrou o pagamento acertado, o pai enviou-lhe uma conta relacionando item por item o que o filho lhe custara ao longo da vida, desde o nascimento até aquele momento. Ao projetar a famosa casa Fallingwater, Wright ficou empacotado durante meses. Quando o cliente, Edgar Kaufman, finalmente telefonou dizendo que dirigiria mais de 200 quilômetros para ver a obra,
Riff respondeu que a casa estava pronta. Mas, quando Kaufman chegou, Riff não tinha nem mesmo completado o desenho, quanto mais a casa. Em poucas horas, diante dos olhos de Kaufman, Riff esboçou um projeto detalhado. Kaufman havia encomendado uma casa pequena, para fins de semana, em um dos lugares preferidos da família para piqueniques, com vista para uma cachoeira. O arquiteto tinha em mente uma ideia totalmente diferente. Projetou a casa sobre um rochedo, de onde caía a cachoeira, que não era vista do interior da construção. Mesmo assim, convenceu Kaufman a aceitá-la cobrando $125.000 por ela, mais que o triplo dos 35.000 previstos no contrato. Dificilmente um doador se sentiria à vontade ao contrariar de tal maneira as expectativas do cliente, muito menos ao convencê-lo a endossar o projeto com entusiasmo e ainda a pagar mais pela mudança. Ao que parece, foi a mentalidade de tomador que levou Riff a seguir a própria visão e a vendê-la ao cliente. As mesmas tendências de tomador que lhe foram tão úteis na casa Fallingwater precipitaram a letargia de 9 anos. Durante 2 décadas, até 1911, Riff ganhou fama como arquiteto residente em Chicago e em Oak Park, Illinois, onde se beneficiava da ajuda de artesãos e escultores. Em 1911, projetou Taliesin, residência em um vale distante no Wisconsin, acreditando que poderia progredir sozinho. Mudou-se para lá. Com o passar do tempo, entretanto, Riff empacou. Durante longos anos de ociosidade forçada, escreveu Brendan Gill. Em Taliesin, Riff não tinha acesso a aprendizes talentosos. O isolamento em que imergiu ao se mudar para Taliesin, observa o psicólogo Ed de Saint-Aubin, deixou-o sem os elementos que tinham sido essenciais em sua vida: encomendas de projetos arquitetônicos e disponibilidade de profissionais habilidosos que o ajudavam a executar os projetos. A esterilidade de Frank Lloyd Wright perdurou até ele desistir do novo modo de trabalho e retornar à interdependência com colaboradores talentosos. E a ideia não foi dele. A esposa, Ojivana, convenceu-o a iniciar um programa de estágio para aprendizes que o ajudassem no trabalho. Com a chegada dos aprendizes, em 1932, a produtividade dele disparou e logo começou a trabalhar na casa Fallingwater, considerada por muitos o maior trabalho de arquitetura da história moderna. Riff manteve o programa de estágio durante 25 anos, mas mesmo assim tinha dificuldade em reconhecer quanto dependia dos aprendizes. Relutava em pagar aos jovens e exigia que cozinhassem, faxinassem e fizessem trabalho de campo. Riff foi um grande arquiteto, declarou seu ex-aprendiz Edgar Tafel, que trabalhou no projeto Fallingwater, mas precisava de pessoas como eu para executar seus projetos, embora não se pudesse lhe dizer isso. A história de Riff expõe a lacuna entre a ilusão do gênio individual, por trás do sucesso criativo, de um lado, e a realidade do trabalho colaborativo subjacente às grandes obras do outro. Esse ato não se limita à criatividade em sentido estrito. Mesmo em trabalhos a princípio independentes, que demandariam somente capacidade mental, o êxito envolve mais contribuição alheia do que supomos. Nos últimos 10 anos, vários professores de Harvard estudaram cirurgiões cardíacos em hospitais e analistas de títulos mobiliários em bancos de investimentos.
Ambos os grupos se especializam em trabalho do conhecimento. Precisam de muita inteligência para reparar o coração dos pacientes e para organizar informações complexas sobre ações. De acordo com Peter Drucker, guru de administração, esses trabalhadores do conhecimento, ao contrário dos trabalhadores manuais das fábricas, possuem os meios de produção, acumulam conhecimentos no cérebro e os levam consigo. Mas, na verdade, carregar conhecimento não é assim tão fácil. Em um estudo, os professores Robert Huckman e Gary Pisano queriam saber se os cirurgiões melhoram com a prática. Como a demanda por cirurgiões é grande, esses profissionais trabalham em vários hospitais. Durante um período de 2 anos, Huckman e Pisano acompanharam 38.577 procedimentos executados por 203 cirurgiões cardíacos em 43 hospitais diferentes. Os pesquisadores se concentraram em pontes de safena, em que os cirurgiões abrem o peito dos pacientes e enxertam parte de uma veia da perna ou da artéria torácica para contornar um bloqueio em uma artéria do coração. Em média, 3% dos pacientes morrem durante esses procedimentos. Quando Huckman e Pisano examinaram os dados, descobriram um padrão notável. Em geral, os cirurgiões não melhoravam com a prática, só progrediam no hospital específico onde faziam mais cirurgias. A cada procedimento no mesmo hospital, o risco de morte do paciente diminuía em 1%, mas a mortalidade continuava a mesma em outros hospitais. Os cirurgiões não carregavam o desempenho com eles. Não se aprimoravam na execução de cirurgias cardíacas, mas sim se entrosavam melhor com os médicos e paramédicos que participavam do procedimento, conhecendo suas forças e fraquezas, seus hábitos e estilos. Essa familiaridade os ajudava a evitar mortes de pacientes, mas não era levada para outros hospitais. A fim de reduzir a mortalidade dos pacientes, os cirurgiões precisavam manter um bom relacionamento com a equipe cirúrgica. Enquanto Huckman e Pisano coletavam dados sobre hospitais, um estudo semelhante sobre o setor financeiro estava em andamento em Harvard. Nos bancos de investimentos, os analistas de título imobiliários fazem pesquisas para prever os resultados de empresas e recomendar a compra ou venda de ações. Os melhores analistas carregam consigo conhecimentos e expertise superiores, que supostamente podem usar em qualquer lugar, não importa com quem trabalhem. Fred Frankel, executivo de pesquisas de investimentos, explicou: os analistas se incluem entre os profissionais mais móveis de Wall Street, porque a expertise deles é portátil. Em outras palavras, está disponível em qualquer lugar. Para testar essa premissa, Boris Grunsberg estudou mais de 1.000 analistas de títulos mobiliários de 78 instituições financeiras diferentes durante 9 anos. A eficácia dos profissionais foi avaliada por milhares de clientes, com base na qualidade das previsões de resultados, no conhecimento dos setores de atividade, no conteúdo e apresentação dos relatórios, na prestação de serviços, na seleção de papéis e na acessibilidade e agilidade. Os 3 primeiros analistas de cada um dos 80 setores de atividade foram considerados estrelas, ganhando entre 2 milhões e 5 milhões. Grunsberg e colegas acompanharam o que aconteceu quando os analistas mudaram de empresa. Durante os 9 anos, 366 analistas, 9%, se recolocaram.
criando condições para averiguar se os analistas estrelas mantinham o sucesso nas novas empresas. Embora tenham sido considerados talentos individuais, o desempenho deles não se provou portátil. Quando os analistas estrelas se transferiam para outra empresa, o desempenho deles caía e continuava mais baixo pelo menos durante 5 anos. No primeiro ano depois da mudança, a probabilidade de o analista ser classificado em primeiro lugar caía para 5%, de ser classificado em segundo lugar, 6%, de ser classificado em terceiro lugar, 1%, e a probabilidade de ser desclassificado aumentava para 6%. Mesmo 5 anos depois da mudança, a probabilidade de os analistas estrelas serem classificados em primeiro lugar era 5% menor e de ser desclassificados 8% maior. Em média, as empresas perderam 24 milhões ao contratar analistas estrelas. Ao contrário das crenças de Frankel e de outros especialistas, Groensberg e colegas concluíram que contratar analistas estrelas não era vantajoso nem para os profissionais em si, em termos de desempenho, nem para as empresas contratantes, em termos de valor de mercado. No entanto, alguns analistas estrelas realmente conseguiam manter o nível de sucesso quando levavam as equipes consigo. Os profissionais não apresentam declínio no desempenho. Os analistas estrelas que se transferiam sozinhos tinham 5% de probabilidade de serem classificados em primeiro lugar, ao passo que os que transferiam com as equipes tinham 10% de probabilidade de alcançar a mesma classificação, idêntica à dos que continuam na mesma empresa. Em outro estudo, Groensberg e colegas descobriram que a probabilidade de os analistas manterem o alto desempenho era maior se trabalhassem com colegas competentes nas equipes e departamentos. Os analistas estrelas recorriam a eles na busca de informações e de novas ideias. Os analistas de investimento e os cirurgiões cardíacos dependem intensamente de colaboradores que os conhecem bem ou que têm excelentes qualificações próprias. Se fosse mais doador que tomador, teria Frank Lloyd Wright evitado os 9 anos de letargia em que sua renda e sua reputação despencaram? George Meyer acha que sim, sem medo de concorrentes. Depois de deixar o Saturday Night Live em 1987, Meyer se mudou de Nova York para Boulder, no Colorado, onde trabalharia sozinho no script do filme de Letterman. Como Frank Lloyd Wright, Meyer se isolara dos colaboradores. Em forte contraste com Wright, porém, Meyer admitiu que precisava de outras pessoas para ser bem-sucedido. Ele sabia que seu desempenho era independente, a capacidade dele de fazer as pessoas rirem resultava em parte da colaboração com outros redatores de humor. Assim, procurou as pessoas que haviam trabalhado com ele na Lampoon e em seus programas do passado, convidando-as a contribuir para Army Men. 4 colegas acabaram ajudando Meyer na edição inaugural. Um deles foi Jack Handey, que contribuiu para a primeira versão de Deep Thoughts, Pensamentos Profundos, que se converteu em uma série de piadas extremamente popular. Meyer publicou Deep Thoughts 3 anos antes de ficarem famosas no Saturday Night Live, e elas também contribuíram em muito para o sucesso de Army Men. A comparação de George Meyer com Frank Lloyd Wright mostra como doadores e tomadores veem o sucesso de maneira diferente. Wright achava que poderia levar consigo seu gênio em arquitetura de Chicago, onde trabalhava com uma equipe de especialistas para uma área remota do Wisconsin, onde ficava quase sempre sozinho. O lema da família Wright era: a verdade contra o mundo.
conceito comum na cultura ocidental. Tendemos a privilegiar o gênio solitário, capaz de lançar ideias que nos fascinam ou que mudam nosso mundo. De acordo com uma pesquisa de um trio de psicólogos de Stanford, os americanos encaram a independência como símbolo de força e consideram a interdependência sinal de fraqueza. Essa visão é ainda mais intensa entre os tomadores, que tendem a se julgar superiores e a se segregar dos outros. Eles entendem que, se dependerem muito um dos outros, ficarão vulneráveis a serem superados. Como Reith, os analistas estrelas que deixaram os bancos de investimentos sem levarem as equipes bem-sucedidas ou sem considerar a qualidade das novas equipes a que se juntariam, caíram nessa armadilha. Os doadores rejeitam a noção de que a interdependência seja sinal de debilidade. Costumam ver a interdependência como fonte de força, como meio de canalizar as habilidades de várias pessoas em prol do bem maior. Esse raciocínio influenciou profundamente a maneira como Meyer colaborava. Ele reconhecia que, se pudesse contribuir com eficácia para o grupo, todos se beneficiariam, razão porque se desviava do caminho para ajudar os colegas. Quando Meyer escrevia para o Saturday Night Live, em meados da década de 80, como ilustre desconhecido, passava quase o tempo todo no escritório, disponível para dar feedback. Acabou ajudando humoristas famosos como John Lovitz, Phil Hartman e Randy Quaid na elaboração de seus textos. Nos bastidores do Saturday Night Live, muitos redatores competiam para incluir seus sketches no programa. Havia um elemento darwiniano, admite Meyer. Cada programa deveria apresentar 10 enquetes, mas tínhamos 35 ou 40 na mesa. Era como uma batalha. E eu simplesmente tentava ser um colaborador. Quando sabiam que grandes estrelas como Madonna estariam no programa, os colegas deles se acotovelavam para apresentar enquetes. Meyer oferecia material para esses programas, mas também se empenhava na produção de textos para convidados que tendiam a atrair menos interesse, pois era nessas horas que o programa mais precisava dele. O padrão de doação de Meyer continuou em Os Simpsons. Entre os redatores, a tarefa preferida sempre era escrever a primeira versão de um episódio, o que lhes permitia imprimir nele seu selo criativo. Meyer apresentava muitas ideias para os episódios, mas raramente escrevia a primeira versão. Em vez disso, sentindo que suas habilidades eram mais necessárias na elaboração final dos textos, assumiu o trabalho sujo de passar meses ajudando a revisar e a reescrever cada episódio. Eis uma característica típica de colaboração dos doadores: responsabilizar-se pelas tarefas de interesse do grupo. Não necessariamente do próprio interesse pessoal. Essa iniciativa deixa o grupo em melhores condições. Estudos demonstram que, em média, quanto mais os membros dos grupos doam entre si, mais altas são a quantidade e a qualidade dos produtos e serviços. Os grupos não são, porém, os únicos a serem recompensados, como Adam Rifkin. Os doadores bem-sucedidos expandem o bolo, de maneira a beneficiar não só o seu grupo, mas também a si mesmos. Amplas pesquisas revelam que quem doa tempo e conhecimento com regularidade para ajudar os colegas acaba recebendo mais aumentos salariais e promoções. As ações de Meyer têm um nome. Em montanhismo chama-se comportamento de expedição. O termo foi cunhado pela National Outdoor Leadership School,
que prepara milhares de pessoas para atuação em ambientes hostis, inclusive equipes de astronautas da NASA. O comportamento de expedição consiste em considerar primeiro os objetivos do grupo e da missão e demonstrar pelos outros a mesma preocupação que se tem por si mesmo. Jeff Ashby, comandante de ônibus espacial da NASA que orbitou a Terra por mais de 400 vezes, diz que o comportamento de expedição, ser altruísta, generoso e pôr a equipe à frente de si mesmo é o que nos ajuda a sermos bem-sucedidos no espaço, mais que qualquer outro fator. Parte do sucesso de Meyer resultou do aumento do bolo. Quanto mais ele contribuía para o êxito dos programas, maiores eram as fatias a serem recebidas pela equipe. O comportamento de expedição de Meyer, no entanto, também mudou a maneira como os colegas o viam. Ao colocarem os interesses do grupo à frente dos próprios, os doadores demonstram que o principal objetivo deles é beneficiar a coletividade. Em consequência, conquistam o respeito dos colaboradores. Se Meyer tivesse competido na elaboração dos principais esquetes para Madonna, os colegas redatores talvez o tivessem visto como uma ameaça ao status e à carreira deles. Ao fazer seus melhores trabalhos para convidados menos cobiçados, Meyer prestava um favor aos colegas. Os tomadores sentiam que não precisavam competir com ele. Os compensadores se consideravam seus devedores e os doadores o viam como um deles. Se alguém estava desenvolvendo sua história ou reescrevendo o script, recebia George de braços abertos, diz Don Payne, redator de Os Simpsons desde 1998. Ele sempre aparecia com algo que melhorava o script. É isso que atrai as pessoas para ele. Elas os respeitam e o admiram. Além de mostrar boa vontade, as iniciativas de se voluntariar para tarefas preteridas e oferecer feedback davam a Meyer a chance de demonstrar seus dons humorísticos sem levar os colegas a se sentir inseguros. Em um estudo, Eugene Keane e Teresa Glomb, da Universidade de Minnesota, descobriram que pessoas altamente talentosas tendem a despertar inveja nos outros, correndo o risco de serem detestadas, de provocarem ressentimentos, de sofrerem discriminação e até de se tornarem alvos de sabotagens. Se forem doadoras, porém, elas saem de mira. Em vez disso, passam a ser admiradas pelas contribuições ao grupo. Ao assumir tarefas que os colegas rejeitavam, Meyer os impulsionava com sua inteligência e seu humor, sem provocar inveja. Meyer resume assim seu código de honra. Número 1. Esteja presente. Número 2. Trabalhe duro. Número 3. Seja gentil. Número 4. Faça a coisa certa. À medida que contribuía demonstrando suas habilidades sem disseminar inveja, os colegas começaram a admirar e a confiar em seu gênio humorístico. As pessoas passaram a vê-lo como alguém que não tinha apenas motivações pessoais, explica Tim. Você não o considera seu concorrente, mas alguém a quem pode revelar suas criações com confiança. Em um artigo clássico, o psicólogo Edwin Hollander argumentou que quando agem com generosidade em grupo, as pessoas recebem créditos idiosincráticos, impressões positivas que se acumulam na mente dos participantes. Como muita gente pensa como os compensadores, é muito comum que,
ao trabalharem em grupo, acompanhem os créditos e os débitos de cada membro. Quando um deles recebe créditos idiosincráticos em consequência de doações, os compensadores lhe permitem desviar das normas ou expectativas do grupo. É como resume Rob Wheeler, sociólogo de Berkeley. Os grupos recompensam o sacrifício individual. Em Os Simpsons, Meyer acumulou muitos créditos idiosincráticos, conquistando espaço para contribuir com ideias originais e para alterar a direção criativa do programa. Uma das melhores consequências do desenvolvimento dessa credibilidade foi que, se eu quisesse experimentar algo que parecesse um tanto estranho, as pessoas estavam dispostas a me dar pelo menos uma chance, reflete Meyer. Depois de algum tempo, já não mudavam meus textos como faziam de início, pois sabiam que meus antecedentes eram positivos. Talvez as pessoas tenham concluído que minhas intenções eram boas. Isso vale muito. Confirmando a experiência de Meyer, as pesquisas mostram que os doadores recebem créditos extras quando oferecem ideias que questionam o status quo. Em estudos que conduzi com os colegas Sharon Parker e Catherine Collins, quando os tomadores apresentavam sugestões de melhorias, os colegas se mostravam céticos quanto às intenções deles, descartando-as como interesseiras. No entanto, quando as ideias com potencial ameaçador eram apresentadas por doadores, os colegas os ouviam e os recompensavam pela contribuição, sabendo que a motivação deles era o desejo autêntico de contribuir. Em 1995, durante a 6ª temporada de Os Simpsons, Meyer disse aos colegas que deixaria o programa. Em vez de ver a partida dele como uma oportunidade de promoção, os redatores não quiseram que ele fosse embora. Rapidamente se aliaram para convencê-lo a ficar, mesmo que como consultor. Logo de cara, concluíram que George era importante demais para deixar o grupo, disse John Vitti, a The Harvard Crimson. Nenhuma opinião é mais valiosa que a de George. Lembrando-se de suas experiências de trabalho com Meyer, Tim Long acrescenta: há algo mágico em conquistar a reputação de se importar com os outros mais do que consigo mesmo. Isso se reverte em benefício próprio de inúmeras maneiras. A maior parte dos créditos. Embora a capacidade de doação de Meyer tenha reforçado sua reputação nos círculos internos do show business, ele permanecia no anonimato no mundo exterior. Em Hollywood, há uma solução fácil para esse problema. Os redatores se destacam a reivindicar créditos em tantos episódios quanto possível, demonstrando que criaram muitas das ideias e cenas. George Meyer deu forma a mais de 300 episódios de Os Simpsons, mas desafiando discretamente as normas de Hollywood, apareceu como redator em apenas 12. Em centenas de episódios, outros redatores ficaram com os créditos pelas ideias e piadas de Meyer. George nunca recebeu créditos expressos por Os Simpsons, embora fosse uma verdadeira máquina de ideias. Disse-me Tim Long: as pessoas tendem a propor sugestões e a reservá-las para si com orgulho. Mas George fazia suas criações e as dava para os outros, sem nunca ficar com os créditos. Numa fase crucial de Os Simpsons, durante 10 anos, ele não recebeu um único crédito, embora tivesse imaginado boa parte das piadas. Ao ceder os créditos, Meyer comprometeu a própria visibilidade. Durante muito tempo, a formidável contribuição de George para o que é considerado por alguns
o mais importante programa de televisão da época, não foi tão bem conhecida quanto deveria ter sido. Lembra-se Tim Long. Abre aspas. Ele produzia uma enorme quantidade de material e realmente não recebia os créditos. Fecha aspas. Deveria Meyer ter reivindicado mais créditos por suas contribuições? Empanturrar-se dele certamente parecia importante para Frank Lloyd Wright. Em Taliesin, ele insistia em que seu nome constasse de todos os documentos como arquiteto-chefe, mesmo quando aprendizes conduziam o projeto. Ele ameaçava os aprendizes de acusá-los de fraude e de processá-los se não lhe submetessem todos os documentos para aprovação e se não destacassem seu nome em todos os projetos. No entanto, se analisarmos mais de perto a experiência de Meyer, talvez cheguemos à conclusão de que Wright foi bem sucedido como arquiteto, apesar da insistência com que reivindicava créditos, não em consequência dessa ênfase na autopromoção. A relutância de Meyer em ficar com os créditos talvez lhe tenha custado alguma fama a curto prazo, mas ele não estava preocupado com isso. Recebeu créditos como produtor executivo, conquistando meia dúzia de Emmys pelo trabalho em Os Simpsons, e achava que havia muitos créditos a serem distribuídos. Abre aspas. Muita gente se sente diminuída se aparecem muitos nomes no roteiro. Fecha aspas, diz Meyer. Mas não é assim que funciona. Há espaço para todo mundo e você brilhará mesmo que outros também se destaquem. O tempo demonstraria que Meyer estava certo. Apesar dos sacrifícios a curto prazo, ele acabou recebendo os créditos a que fazia jus. Era praticamente desconhecido fora de Hollywood até 2000, quando David Owen publicou o perfil dele na The New Yorker, sob um título que o descreveria como o homem mais engraçado por trás do programa de TV mais engraçado. Quando Owen entrevistou os principais redatores de Os Simpsons, todos aproveitaram a oportunidade para enaltecer Meyer. Nas palavras de Tim Long, sinto-me extremamente feliz ao exaltar as virtudes de George, mesmo que eu deixe meio sem jeito. Nas colaborações, os compensadores, da mesma maneira como concedem bônus aos doadores, também impõem ônus aos tomadores. Em um estudo sobre empresas eslovenas conduzido por Matthew Cern, os funcionários que ocultavam informações tinham dificuldade em conceber ideias criativas, pois os colegas reagiam com a mesma atitude, recusando-se a compartilhar conhecimentos com eles. Como exemplo, considere a carreira do médico pesquisador Jonas Salk, que em 1948 começou a trabalhar no desenvolvimento da vacina contra a poliomielite. No ano seguinte, os cientistas John Elders, Frederick Robbins e Thomas Weller conseguiram cultivar in vitro o vírus da doença, abrindo caminho para a produção em massa da vacina, com base no micro-organismo vivo. Em 1952, o laboratório de pesquisa de Salk, na Universidade de Pittsburgh, desenvolveu uma vacina que parecia eficaz. Naquele ano, ocorreu a pior epidemia de poliomielite da história dos Estados Unidos. O vírus infectou mais de 57 mil pessoas, resultando em mais de 3 mil mortes e em 20 mil casos de paralisia. Nos 3 anos seguintes, o mentor de Salk, Thomas Francis, dirigiu a avaliação de um experimento de campo da vacina Salk, testando-a em mais de 1,8 milhão de crianças, com a ajuda de 220 mil voluntários, 64 mil funcionários de escolas e 20 mil profissionais de assistência médica.
Em 12 de abril de 1955, em Ann Arbor, no Michigan, Francis fez um anúncio que desencadeou uma onda de esperança em todo o país. Em 2 anos, a vacina Salk era, abre aspas, segura, eficaz e potente, fecha aspas. Em 2 anos, ela se disseminou e a incidência da doença caiu quase 90%. Em 1961, houve apenas 161 casos nos Estados Unidos. A vacina produziu efeitos semelhantes em todo o mundo. Jonas Salk tornou-se herói internacional, mas em uma coletiva de imprensa em 1955, Salk fez um discurso de despedida que prejudicou suas relações e sua reputação na comunidade científica. Ele não reconheceu a contribuição importante de Anders, Robbins e Weller, que haviam recebido o prêmio Nobel um ano antes pelo trabalho pioneiro que permitiu à equipe de Salk produzir a vacina. Ainda mais desconcertante, Salk não atribuiu créditos a 6 pesquisadores de seu laboratório, que muito colaboraram para o desenvolvimento da vacina: Byron Bennett, Percival Beasley, L. James Lewis, Julius Jungner, Elsie Ward e Francis Hiroshiko. A equipe de Salk deixou a reunião arrasada, como escreveu o historiador David Oshinsky em Polio, An American Story. Polio, uma história americana. Salk nunca admitiu os méritos das pessoas em seu próprio laboratório. Prosseguindo, afirmou, abre aspas, esse grupo de pessoas que se sentaram orgulhosamente juntas no auditório repleto se sentiu dolorosamente insultado. Os colegas de Salk de Pittsburgh esperavam ser homenageados pelo chefe. Fecha aspas. Com o passar do tempo, ficou claro que Julius Jungner era um dos que se sentiam mais ofendidos. Todo mundo gosta de receber os créditos pelo que fez. Jungner disse a Oshinsky, foi um grande choque. A ofensa rompeu o relacionamento. Jungner deixou o laboratório de Salk em 1957 e continuou fazendo numerosas contribuições para a virologia e a imunologia. Em 1993, os dois finalmente se cruzaram na Universidade de Pittsburgh e Jungner expôs seus sentimentos. Abre aspas. Estávamos na plateia, seus colegas mais próximos e associados mais dedicados, que trabalharam duro e com lealdade pelos mesmos objetivos que você almejava. Fecha aspas. Começou Jungner. Você se lembra de quem mencionou e de quem omitiu? Você se dá conta de como nos sentimos arrasados diante da sua insistência em tornar invisíveis seus colaboradores? Jungner ponderou que Salk parecia realmente transtornado com as lembranças e pouco contestou do que ouvira. Aquele momento em que Jonas Salk assumiu sozinho todos os méritos de grande benfeitor solo, passou a assombrá-lo pelo resto da vida. Ele fundou o Salk Institute for Biological Studies, onde centenas de pesquisadores ainda se dedicam à causa da ciência humanitária. Mas a própria produtividade de Salk despencou. No fim da carreira, tentou em vão desenvolver a vacina contra a AIDS e passou a ser evitado pelos colegas. Jamais ganhou o prêmio Nobel e nunca foi eleito para a prestigiosa National Academy of Sciences. Nos anos seguintes, quase todos os principais pesquisadores da poliomielite seriam admitidos na instituição, escreve Oshinsky. A principal exceção, evidentemente, foi Jonas Salk. Como disse um observador, Salk infringira os mandamentos tácitos
da pesquisa científica que incluem: darás crédito ao próximo. De acordo com Jungner, as pessoas realmente o condenaram por se vangloriar daquela maneira e por cometer o ato mais anti-acadêmico que se pode imaginar. Salk achava que os colegas estavam com inveja. Se alguém faz algo importante e recebe os créditos, tende a enfrentar uma reação competitiva. Reconheceu ele em raro comentário sobre o incidente. Não saí incólume daquela coletiva. Salk faleceu em 1995, sem jamais ter reconhecido as contribuições dos colegas. 10 anos depois, em 2005, a Universidade de Pittsburgh promoveu um evento comemorativo do 50º aniversário do anúncio da vacina. Com Jungner presente, o filho de Salk, Peter Salk, pesquisador da AIDS, finalmente reparou a injustiça. Abre aspas. Não foi a realização de um único homem, mas de uma equipe dedicada e qualificada. Fecha aspas. Disse Peter Salk. Foi um esforço colaborativo. Parece que Jonas Salk cometeu o mesmo erro que Frank Lloyd Wright. Considerou-se independente em vez de interdependente. Por conseguinte, não acumulou os créditos idiosincráticos alcançados por George Meyer e, ainda por cima, foi punido pelos colegas por monopolizar os méritos. Por que Salk não reconheceu as contribuições dos colegas para o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite? É possível que estivesse reservando somente para si todos os louros pela realização? Como seria natural por parte de um tomador, mas acredito que haja uma resposta mais convincente. Ele realmente não achava que os colegas mereciam crédito. Por quê? O viés da responsabilidade. Para decifrar o enigma, precisamos fazer uma viagem ao Canadá, onde psicólogos estão pedindo a casais que relatem as condições de sua convivência. Pense em seu casamento ou em seu relacionamento romântico mais recente. Considerando todas as atitudes que compõem essas interações, como fazer o jantar, comemorar datas, organizar a casa e resolver conflitos, que proporção do trabalho você assume? Digamos que você reivindique responsabilidade por 55% do esforço total despendido no relacionamento. Se vocês estiverem perfeitamente ajustados, seu parceiro reivindicará a responsabilidade por 45% e ambos totalizarão 100%. Na verdade, os psicólogos Michael Ross e Fiore Ciccoli constataram que 3 de cada 4 casais perfazem muito mais que 100%. Os parceiros superestimam suas contribuições. Essa tendência é conhecida como viés da responsabilidade. Exagerar nossas contribuições em comparação com o que os outros acrescentam. É um erro a que os tomadores são especialmente vulneráveis, resultante em parte do desejo de se ver e de se apresentar de maneira positiva. Em consonância com essa ideia, Jonas Salk com certeza não evitava os holofotes. Um dos grandes dons dele, escreve Oshinsky, era o jeito de se projetar de maneira a parecer indiferente à fama. Os repórteres e fotógrafos sempre o encontravam resmungando contra o assédio, mas disponível. Pedia que não o ocupassem durante muito tempo. Referia-se aos trabalhos importantes que o estavam impedindo de realizar. Em seguida, depois de protestar com veemência, deleitava-se sobre os refletores. Há, contudo, outro fator em jogo, mais poderoso e mais lisonjeiro: a discrepância de informações. Dispomos de mais acesso às próprias contribuições que às dos outros. Temos consciência de todos os nossos esforços,
mas testemunhamos apenas um subconjunto de trabalho dos parceiros. Quando pensamos em quem merece crédito, temos mais conhecimento das nossas contribuições. De fato, quando incumbidas de listar as contribuições específicas de cada cônjuge para o casamento, as pessoas relacionavam em média 11 das próprias ações, mas apenas 8 das dos parceiros. Ao reivindicar o crédito exclusivo pela vacina contra a poliomielite, Salk tinha lembranças vívidas de quanto suor investira na busca da solução, mas em comparação pouco sabia das contribuições dos colegas. Não vivenciara o esforço de Jungner e dos demais membros da equipe. Tampouco participara da descoberta de Anders, Robbins e Weller, que lhes rendeu o prêmio Nobel. Abre aspas. Mesmo quando estão bem intencionadas, fecha aspas, escreve Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. As pessoas tendem a superestimar as próprias contribuições e a subestimar as dos outros. Esse viés da responsabilidade é a principal causa do fracasso nas colaborações. Os relacionamentos profissionais se desintegram quando inventores, empreendedores, investidores e executivos acham que os parceiros não estão reconhecendo os méritos de que se consideram merecedores ou que não estão fazendo a sua parte. Em Hollywood, só no período entre 1993 e 1997, mais de 400 roteiros cinematográficos, quase um terço do total, foram submetidos à arbitragem de créditos. A principal motivação dos tomadores é receber mais do que dão. É muito fácil acreditar que se fez a maior parte do trabalho e ignorar as contribuições alheias. George Meyer conseguiu superar o viés da responsabilidade. Os Simpsons contribuiu com muitas palavras para o léxico inglês, das quais algumas foram criadas por Meyer. Em 2007, a revista de humor Cracked publicou uma matéria sobre os principais termos lançados por Os Simpsons. Desses neologismos, o mais conhecido é meh, expressão de pura indiferença que surgiu na 6ª temporada do programa. Meh foi incluída em numerosos dicionários, como Macmillan, usada para demonstrar que você não se importa com o que acontece ou não está interessado em algo. Dictionary.com, expressão de enfado ou de apatia. E Collins English Dictionary, interjeição que sugere indiferença ou fastio, ou adjetivo que qualifica algo medíocre ou pessoa não impressionada. Vários anos depois, George Meyer foi surpreendido quando um redator de Os Simpsons se recordou com ele do episódio em que meh apareceu pela primeira vez. Ele disse que eu havia trabalhado naquele episódio e que tinha proposto a palavra meh. Eu não me lembrava disso. Quando perguntei a Tim Long quem criara meh, ele disse ter quase certeza de que fora George Meyer. Finalmente, as conversas com os redatores ativaram a memória de Meyer. Eu estava tentando imaginar uma palavra que fosse a mais fácil de dizer com o mínimo esforço. Mera junção dos lábios e expulsão do ar. Por que Meyer não se lembrava muito bem de suas contribuições? Como doador, o propósito dele era alcançar resultados coletivos que divertissem outras pessoas, sem reivindicar créditos pessoais. Portanto, sugeriria tantas piadas, frases e palavras quanto possível, deixando que os outros as incluíssem nos scripts. A atenção dele se concentrava em melhorar a qualidade total do roteiro, não em determinar quem era responsável por isto ou por aquilo. As pesquisas demonstram que não é assim tão difícil para compensadores e tomadores cultivarem essa prática. Lembre-se de que o viés da responsabilidade se manifesta
porque temos mais informações sobre as próprias contribuições que sobre as dos outros. A chave para equilibrar nossos julgamentos a esse respeito é prestar atenção no que os outros acrescentam. Basta preparar uma lista das contribuições dos parceiros antes de estimar as próprias. Estudos demonstram que, quando funcionários pensam em quanta ajuda receberam dos chefes antes de se gabar de quanto ajudaram os chefes, as estimativas das contribuições dos chefes duplicam, de menos de 17% para mais de 33%. Reúna um grupo de 3 a 6 pessoas e peça a cada membro que avalie a porcentagem da própria participação no trabalho total. Some a estimativa de cada um e o total será superior a 140%. Diga-lhes para refletir sobre as contribuições de cada membro antes de estimar a própria, e o total cai para 123%. Doadores como Meyer o fazem naturalmente. Tenha o cuidado de reconhecer as contribuições das outras pessoas. Em um estudo, o psicólogo Michael McCall pediu aos participantes que preenchessem um formulário de pesquisa que mediria se eram doadores ou tomadores e que tomassem decisões em pares sobre a importância de diferentes itens para a sobrevivência no deserto. Aleatoriamente, disse a metade dos pares que haviam fracassado e a outra metade que tinham sido bem-sucedidos. Os tomadores culparam os parceiros pelo fracasso e reivindicaram os créditos pelo sucesso. Os doadores assumiram a culpa pelo fracasso e atribuíam aos parceiros mais créditos pelo sucesso. Este é o modus operandi de George Meyer. Ser extremamente rigoroso consigo mesmo quando as coisas dão errado, mas se apressar em parabenizar os outros quando as coisas dão certo. O humor de mau gosto fere George fisicamente, diz Tim Long. Meyer quer que todas as piadas façam as pessoas rir e que muitas as façam pensar. Embora exija dos outros os mesmos altos padrões que impõe a si mesmo, Meyer é mais tolerante com os erros alheios. 20 anos mais tarde, topou com a chefe que o demitira. Ela se desculpou. Demiti-lo foi sem dúvida um erro e se preparou para enfrentar o ressentimento de Meyer. Ao me contar essa história, Meyer riu. Foi muito bom vê-la de novo. Eu disse, deixe isso para lá. Vamos falar sobre o presente, esqueça o passado. Algumas pessoas em Hollywood vibram ao jogar os inimigos na lama. Isso é uma motivação vazia. E ninguém quer que tanta gente fique por aí torcendo pelo seu fracasso. Na sala de redação de Os Simpsons, ser mais transigente com os outros do que consigo mesmo ajudou Meyer a extrair dos colaboradores as melhores ideias. Tentei criar um ambiente onde todos sentissem que podiam contribuir, que errar é humano, diz. Isso é conhecido como segurança psicológica. A crença em que você pode correr riscos sem ser condenado nem punido. Uma pesquisa de Amy Edmondson, professora da Harvard Business School, mostra que, no tipo de espaço de segurança psicológica que Meyer ajudou a criar, as pessoas aprendem e inovam mais. E são os doadores que, em geral, fomentam esses ambientes. Em outro estudo, constatou-se que os engenheiros capazes de compartilhar ideias sem esperar nada em troca tendiam a desempenhar um papel mais relevante na inovação, na medida em que tornavam a troca de informações mais segura. Don Payne se lembra de que, quando ele e o colega redator John Frink entraram em Os Simpsons, sentiam-se intimidados pelos veteranos talentosos do programa, mas que Meyer lhes transmitia segurança para que apresentassem as próprias ideias. George oferecia muito apoio e nos colocava sob suas asas. Facilitava nossa integração e participação.
deixando-nos falar sem nos sentirmos ameaçados. Ouvia nossas sugestões e nos pedia opiniões. Ao revisar scripts, muitos redatores de humor cortam as propostas com impiedade, magoando os autores. Meyer, por outro lado, diz que tentou se especializar em prestar apoio psicológico. Quando os redatores surtavam ao ver seus roteiros reformulados, com frequência ele era o primeiro a acalmá-los e a consolá-los. No final das contas, mesmo quando ele retalhava o trabalho original, todos sabiam que se preocupava com os redatores. Caroline O'Mine observa, abre aspas, George não media palavras, dizia de cara que achava a piada boba, mas você nunca sentia que ele a estava chamando de boba. Fecha aspas. Tim Long me diz que, quando alguém dava a Meyer um script para ler, era como se lhe tivesse passado um bebê, cabendo a ele dizer se a criança estava doente. Ele realmente se importa com a qualidade do seu texto e também com você. Existiria um lado negativo da segurança psicológica. Nota: existiria um lado negativo da segurança psicológica? Muitos gestores acreditam que, ao tolerar erros, enviam a mensagem de que não há problema em errar. Os equívocos podem não ser desastrosos numa série de televisão, mas e quanto a um ambiente que envolve vidas humanas, como um hospital? Amy Edmondson pediu a membros de 8 unidades hospitalares que avaliassem o grau de segurança psicológica nos ambientes de trabalho e a frequência dos erros médicos. Sem dúvida, quanto mais alta era a percepção de segurança psicológica, maior o número de erros médicos relatados. Nas unidades em que os profissionais de assistência médica sentiam que seus deslizes seriam perdoados, eles pareciam ter uma tendência maior a dar medicamentos errados aos pacientes, submetendo-os a riscos por tratamento ineficaz ou por reações alérgicas. A intuição diz que a tolerância aos erros torna as pessoas complacentes e mais propensas a eles, mas Amy não se convenceu. Ela raciocinou que a segurança psicológica deixava as pessoas mais à vontade para relatar erros e não que as tornava mais propensas a cometê-los. De fato, quanto mais alta era a segurança psicológica na unidade, mais erros se relatavam. No entanto, quando Edmondson analisou dados mais objetivos e independentes sobre as falhas, constatou que as unidades com mais segurança psicológica realmente não erravam mais. Com efeito, quanto mais alta era a segurança psicológica, menos erros se cometiam. Por quê? Nas unidades que careciam de segurança psicológica, os profissionais de assistência médica ocultavam as próprias falhas, temendo retaliação. Em consequência, não aprendiam com elas. Nas unidades com alta segurança psicológica, por outro lado, o relato e a análise de equívocos possibilitavam a prevenção e o progresso. Hiato da perspectiva. Se superar o viés da responsabilidade nos proporciona uma compreensão melhor das contribuições alheias, o que nos permite oferecer apoio aos colegas nas colaborações. Quando as emoções podem se acirrar e as pessoas não raro levam as críticas para o lado pessoal. Compartilhar créditos é apenas um ingrediente do grupo de trabalho bem-sucedido. A capacidade de Meyer em consolar os colegas redatores quando o trabalho deles sofria cortes e de fomentar ambientes propícios à segurança psicológica é um atributo típico de outra atitude dos doadores nas colaborações: ver além do hiato da perspectiva. Em um experimento liderado por Lauren Nordgren,
psicólogo da Northwestern University, os participantes previam até que ponto seria doloroso ficar durante 5 horas em um ambiente com baixíssima temperatura, como um frigorífico. 2 condições diferentes eram dadas: quente e frio. Um grupo estimava a dor com um braço mergulhado em um balde com água quente e o outro com um braço em um balde de água gelada. Que grupo provavelmente receava sentir mais dor no ambiente resfriado? Como você provavelmente adivinhou, foi o grupo frio. Os participantes previram que ficar no frigorífico seria 14% mais doloroso quando opinavam com o braço na água gelada. Depois de literalmente sentir frio por 1 minuto, eles sabiam que várias horas em ambiente resfriado seriam terríveis. Um terceiro grupo, porém, experimentou o frio em circunstâncias diferentes. Os participantes mergulhavam o braço na água gelada, mas só estimavam quão doloroso seria o ambiente gelado 10 minutos depois de retirar o braço da condição adversa. As previsões do terceiro grupo deveriam ter sido parecidas com as do grupo frio, pelo fato de seus participantes terem sentido a temperatura de congelamento apenas 10 minutos antes, mas não foram. Elas se assemelharam às do grupo quente. Embora tivessem sentido frio, não havia tão pouco tempo. Uma vez eliminada a situação agressiva, os participantes não mais conseguiam imaginá-la. Esse é o hiato da perspectiva. Quando não estamos experimentando uma situação agressiva, seja psicológica ou física, subestimamos em muito a intensidade com que seremos afetados por ela. Por exemplo, as evidências demonstram que os médicos sempre acham que os pacientes sentem menos dor do que na realidade sentem. Por não estarem eles próprios em uma condição dolorosa, não se dão conta completamente da sensação de dor. Em um hospital de São Francisco, na Califórnia, um respeitado oncologista estava preocupado com um paciente. Ele não está tão lúcido quanto antes. O paciente era idoso e tinha câncer metastático. O oncologista resolveu submetê-lo a uma punção lombar para verificar o que havia de errado, na esperança de prolongar a vida do paciente. Talvez ele tenha uma infecção, algo tratável. O neurologista de plantão, Robert Burton, tinha dúvidas. O prognóstico do paciente era sombrio e a punção lombar seria extremamente dolorosa. Mas o oncologista não estava disposto a jogar a toalha. Quando Burton entrou na sala com a bandeja de punção lombar, a família do paciente protestou. "Por favor, chega!" disseram a uma só voz. O paciente, fraco demais para falar, acenou, recusando o procedimento. Burton procurou o oncologista e explicou o desejo da família de evitar o procedimento, mas ele continuou irredutível. Finalmente, a esposa do paciente agarrou o braço de Burton, implorando-lhe apoio para não aceitar o plano do oncologista. "Não é o que queremos", suplicou a mulher. O oncologista parecia decidido a salvar a vida do paciente. Explicou por que a punção lombar era essencial e a família acabou cedendo. Burton fez a punção lombar, que foi difícil e muito dolorosa. O paciente desenvolveu uma dor de cabeça lancinante, entrou em coma e morreu 3 dias depois por causa do câncer. Embora o oncologista fosse um especialista eminente, Burton se lembra dele, principalmente por me haver ensinado sobre a aceitação, a crítica de estar fazendo bem. A única maneira de realmente saber é perguntar ao paciente e ter um diálogo. Nas colaborações, os tomadores raramente transpõem o hiato da perspectiva. Então, estão de tal forma focados nos próprios pontos de vista
que jamais conseguem ver como os outros estão reagindo às suas ideias e lhes dando feedback. Por outro lado, o pesquisador Jim Barry e eu descobrimos que, no trabalho criativo, os doadores se sentem mais motivados a beneficiar os outros, descobrindo maneiras de se colocar na situação deles. Quando editava o trabalho dos animadores e redatores de Os Simpsons, George Meyer enfrentava o hiato da perspectiva. Estava cortando piadas e cenas favoritas alheias, não as próprias, reconhecendo que, literalmente, não podia sentir o que eles sentiam. Encontrou um substituto próximo. Refletia sobre como seria receber feedback e ter o trabalho revisado se tivesse na posição deles. Logo que se juntou à equipe de Os Simpsons em 1989, Meyer havia escrito um episódio referente ao Dia de Ação de Graças, que incluía uma sequência de sonhos. Na opinião dele, a sequência era hilária, mas Sam Simon, produtor na época, não concordou. Quando Simon eliminou a cena do sonho, Meyer ficou furioso. Surtei. Minha raiva era tanta que Sam teve que me dar outra tarefa, só para que eu saísse da sala. Quando chegou sua vez de criticar e alterar o trabalho dos outros, Meyer se recordou da própria experiência. Isso o deixou mais empático e solidário, ajudando os outros a esfriar a cabeça e aceitar as revisões. Como Meyer, os doadores bem-sucedidos mudam seus padrões de referência para a perspectiva dos receptores. Para a maioria das pessoas, esse não é o ponto de vista natural. Pense no dilema comum de dar um presente de casamento. Quando o destinatário deixa uma lista de desejos numa loja, você escolhe uma das alternativas já escolhidas ou o surpreende com algo singular e imprevisto. Certo? Uma noite, minha esposa estava procurando um presente de casamento para uns amigos. Ela concluiu que seria mais atencioso e delicado dar algo que não estivesse na lista e escolheu castiçais, supondo que nossos amigos apreciariam o presente diferente. Fiquei perplexo. Vários anos antes, quando recebemos nossos presentes de casamento, minha esposa ficou decepcionada na grande maioria das vezes em que vos enviaram algo fora da lista, em vez de escolher os que já havíamos indicado. Ela sabia o que queria e muito dificilmente alguém mandaria um presente que preferíssemos aos que já tínhamos selecionado. Lembrando-se de que ela mesma preferia os itens da lista de desejos quando for a sua vez de recebê-los, por que teria optado pelo presente singular, agora que estava do outro lado? Para decifrar o enigma, os pesquisadores Francesca Gino, de Harvard, e Frank Flynn, de Stanford, examinaram como os presenteadores e os presenteados reagiam a presentes da lista e os presentes fora da lista. Eles constataram que os presenteadores sempre subestimavam quanto os presenteados apreciavam os presentes da lista. Em um experimento, recrutaram 90 pessoas para dar ou receber um presente da Amazon.com. Os presenteados tinham 24 horas para criar uma lista de desejos de 10 produtos, na faixa de preço de $20 a $30. Os presenteadores acessavam a lista de desejos e eram incumbidos, ao acaso, de escolher um presente da lista ou um presente de fora da lista. Apreciassem mais os presentes de fora da lista como algo mais atencioso e pessoal. Na verdade, ocorreu exatamente o contrário. Os presenteados relataram uma preferência muito maior pelos presentes da lista. O mesmo padrão se repetiu entre amigos que davam e recebiam presentes de casamento.
Os presenteadores preferiam oferecer presentes pessoais e os presenteados efetivamente ficavam mais satisfeitos com os itens que haviam solicitado nas listas de desejos. Mas por quê? As pesquisas mostram que, quando tentamos assumir as perspectivas alheias, tendemos a manter nossos padrões de referência, perguntando: como eu me sentiria nessa situação? Quando damos um presente, imaginamos nossa alegria ao receber o que escolhemos. Mas a alegria de quem recebe não será igual à nossa, pois o presenteado tem outras preferências. Como doadora, minha mulher adorou os castiçais que escolheu. No entanto, se nossos amigos tivessem gostado tanto assim desses itens, por que não os teriam incluído na lista de presentes? Para realmente ajudar os colegas, deve-se abandonar os próprios padrões de referência, como fez George Meyer. É preciso perguntar: de que maneira o recebedor se sentirá nessa situação? Essa capacidade de ver o mundo sob a perspectiva do outro se desenvolve muito cedo na vida. Em um experimento, Beth Rapaccioli e Alison Kopnick, psicólogas de Berkeley, estudaram bebês de 14 e de 18 meses. Diante deles eram colocados 2 pratos, um com biscoitinhos em forma de peixe e outro com brócolis. Os bebês provaram a comida dos 2 pratos, demonstrando forte preferência pelos biscoitos. Assistiram então a um pesquisador demonstrar aversão a provar os biscoitos e prazer ao provar os brócolis. Quando o pesquisador estendeu a mão e pediu comida, os bebês tinham a chance de lhe oferecer uma ou outra coisa. Será que os bebês abandonariam as próprias perspectivas e ofereceriam brócolis ao pesquisador, embora o tivessem detestado? Os bebês de 14 meses não o fizeram, mas os de 18 meses sim. Dos de 14 meses, 87% ofereceram biscoitos em vez de brócolis. Dos de 18, apenas 31% o fizeram, ao passo que 69% aprenderam a aceitar as preferências alheias, mesmo que diferissem das suas. Essa capacidade de considerar o ponto de vista dos outros em vez de seguir apenas o próprio é uma habilidade típica dos doadores bem-sucedidos nas colaborações. Curiosamente, quando George Meyer iniciou a carreira de redator de humor, ele não era capaz de adotar outras perspectivas para ajudar melhor os colegas. Ele os via como rivais. No começo, você vê as pessoas como obstáculos para o sucesso, mas isso significa que seu mundo será cheio de obstáculos, o que é ruim. Nos primeiros anos, quando alguns dos meus colegas e amigos, até amigos próximos, alcançavam um sucesso retumbante em suas áreas, era difícil para mim. Eu senti inveja e que a vitória deles de alguma maneira me diminuía. No início da carreira, você está interessado, acima de tudo, em avançar e em se promover. À medida que se integrava ao ambiente de programas de televisão, porém, Meyer se entrosara cada vez mais com as mesmas pessoas. Era um mundo pequeno e um microcosmo conectado. Dei-me conta de que poucas centenas de pessoas escreviam humor para a televisão como meio de vida. Diz Meyer, é uma boa ideia não se indispor com esses caras, pois a maioria das novas oportunidades de emprego é divulgada boca a boca ou por meio de recomendações. É realmente importante ter uma boa reputação. Logo aprendi a ver os outros redatores de humor como aliados. Meyer começou a torcer pelo sucesso dos colegas. Quando o projeto de alguém é aprovado ou o programa de outro vira série, sob certo aspecto isso é bom, pois significa que o humor está progredindo.
Essa não foi a trajetória de Frank Lloyd Wright. Ele era sem dúvida um gênio, mas não era um criador de gênios. Ao alcançar o sucesso, não disseminou o seu sucesso para outros arquitetos. Em geral, os colegas se incumbiam de conquistá-lo às próprias custas. É como refletiu o filho de Wright, John, abre aspas. Ele trabalhou bem ao construir seus edifícios conforme seus ideais, mas foi fraco ao apoiar o anseio alheio por essa mesma realização. Fecha aspas. Quando se tratava de aprendizes, acusou o filho. Wright nunca deu apoio a algum deles nem o ajudou. Nota: em uma série de estudos liderados pelo psicólogo holandês Paul van Lande, constatou-se que os doadores tinham mais irmãos que os tomadores e os compensadores. Os doadores tinham em média 2 irmãos, os tomadores e os compensadores em média 1,5. Mais irmãos significa mais compartilhamento, o que parece predispor as pessoas a dar. Talvez não seja coincidência o fato de George Meyer ser o mais velho de 8 irmãos. O interessante é que os dados de Van Lande sugerem um efeito irmã, não só um efeito ninhada. Os doadores não tinham mais irmãos que os tomadores e os compensadores, mas a probabilidade de terem irmãs era 50% mais alta. Vale notar que, dos 7 irmãos mais novos de Meyer, 5 eram do sexo feminino. Certa vez, Wright prometeu aos aprendizes uma sala de desenho para que pudessem trabalhar, mas só cumpriu a promessa 7 anos depois de iniciar o programa de estágio em Taliesin. A certa altura, um cliente admitiu que preferia contratar os aprendizes de Wright ao próprio Wright, uma vez que os aprendizes tinham tanto talento quanto ele, mas o superavam em responsabilidade pela conclusão do trabalho no prazo e dentro do orçamento. Wright ficou furioso e proibiu seus arquitetos de aceitar encomendas independentes, além de obrigá-los a incluir o nome dele no cabeçalho de qualquer projeto. Muitos de seus aprendizes mais talentosos e experientes foram embora, acusando Wright de explorá-los em proveito próprio e de roubar-lhes os créditos pelos trabalhos. É espantoso, observa de St. Alban, que apenas poucos das centenas de aprendizes de Wright tenham seguido uma carreira independente significativa como arquitetos. O sucesso de George Meyer produziu o efeito oposto sobre os colaboradores. Difundiu-se, contagiando todos ao seu redor. Os colegas de Meyer o consideram gênio, mas o admirável é que ele também se destaca como criador de gênios. Ao ajudar os colegas redatores em Os Simpsons, George Meyer tornou-os mais eficazes no trabalho, multiplicando a eficácia coletiva. Ele me tornou um redator melhor, inspirando-me a pensar fora da caixa, reconhece Don Payne. A disposição de Meyer para executar tarefas impopulares, ajudar os outros redatores em suas piadas e trabalhar longas horas a fim de alcançar altos padrões coletivos foi repassada a todos. Ele faz com que todo mundo se esforce mais, disse John Vitti a um repórter da Harvard Crimson, além de afirmar que, abre aspas, a presença de Meyer estimula os outros redatores de Os Simpsons a serem mais engraçados. Fecha aspas. Meyer deixou Os Simpsons em 2004 e hoje trabalha em seu primeiro romance, mas a influência dele na sala de redação ainda persiste. Hoje, a voz de George continua forte no DNA do programa, diz Payne. Ele me mostrou que você não precisa ser uma pessoa detestável para progredir. Carolyn O'Mine acrescenta, abre aspas,
Todos nós absorvemos muito do senso de humor de George. Embora ele não esteja mais aqui, às vezes ainda pensamos como ele. Fecha aspas. Anos mais tarde, Meyer ainda se esforça para promover os colegas. Embora tivesse recebido 5 prêmios Emmy, Tim Long não havia realizado seu grande sonho. Queria que algo seu fosse publicado na revista The New Yorker. Em 2010, Long enviou a Meyer o rascunho de um artigo. Meyer respondeu rapidamente, com feedback incisivo. Abre aspas. Ele simplesmente analisou a matéria linha por linha e foi extremamente generoso. As observações dele me ajudaram a consertar coisas que me incomodavam, mas que eu não conseguia articular muito bem. Fecha aspas. Em seguida, Meyer foi ainda mais longe. Procurou um editor da The New Yorker para ajudar Long. Em 2011, o sonho de Long se realizou 2 vezes. Ao lançar a segunda edição de Army Men, Meyer tinha 30 colaboradores. Todos escreviam piadas sem cobrar nada, e as carreiras deles dispararam, junto com a de Meyer. Pelo menos 7 passaram a escrever para os Simpsons. Um deles, Spike Fursten, escreveu um único episódio, em 1995, e tornou-se redator indicado para um Emmy e produtor de Seinfeld, para o qual escreveu o famoso episódio Soap Nazi. E os colaboradores de Army Men, que não se tornaram redatores de Os Simpsons, fizeram sucesso em outros lugares. Por exemplo, Bob Odenkirk é escritor e ator, Rose Chest é cartunista da The New Yorker e Andy Borowitz tornou-se autor best-seller e criador de uma coluna satírica e um site com milhões de fãs. Antes, Borowitz coproduziu o filme de sucesso Pleasantville e criou o seriado que lançou a carreira do ator Will Smith. Ao chamá-los para escrever para Army Men, Meyer ajudou-os a subir. Abre aspas, apenas convidei as pessoas que me faziam rir. Fecha aspas. Meyer disse a Mike Sachs. Não imaginava que elas se tornariam ilustres.